Pessoal, que alegria, mais uma semana eu tô aqui. Meu nome é Darlene Braga com Maria Bonita na TV, aqui na TV Plan. Pessoal, esse programa foi para falar de beleza, de saúde, de entretenimento, né? Mas se tornou um sucesso aqui em Poços e em toda a região. Então toda semana a gente traz algum tema diferente para a gente debater e levar informação não só para você, né? Como também para mim, porque eu estou aprendendo a cada semana com esses especialistas incríveis que eu tenho trazido aqui. Eu vou me apresentar para vocês hoje. Meu nome é Darlene Braga, como eu já disse, eu sou proprietária da rede Maria Bonita. Você aí conhece um novo salão de beleza, um novo padrão de salão de beleza? Pois é, nós chegamos em Poços de Caldas. Eu estou localizada ali na rua Rio de Janeiro, pessoal. Eu trouxe uma roupagem diferente para um salão de beleza. Um salão com todo o glamour, com todo luxo, porém com preço bem justo. Tudo que a gente merece, né? Ser bem tratada, um ambiente acolhedor, profissionais altamente qualificados. Então, nós estamos agora na rua Rio de Janeiro e em Pouso Alegre nós temos 3 lojas lá. Uma é na rua Bom Jesus, 395, a outra é na rua Afonso Pena, 29 e no Serra Sul Shopping. Então, antes de começar essa entrevista que vai ser fantástica e que eu não vou perder, eu queria também agradecer a linha Darlene Braga Hair. É isso aí, uma linha desenvolvida por mim, claro que com os melhores especialistas. Hoje nós temos uma indústria que trabalha a meu favor, desenvolvendo os cosméticos que eu sei que vocês têm a deficiência para cuidar do seu cabelo com tratamento de salão. Então eu agradeço quem está vendendo muito bem nossos produtos. Super Max Sul, que é o supermercado Ventura, lá de Carvalhópolis. Farmapoupe, de Turvolândia. Edas Supermercado, que é daqui de Poços de Caldas. Alvorada Supermercados daqui também, obrigado, viu, gente? E a rede Super Vale, em todas as lojas da Super Vale tem linha Darlene Braga Hair. E o que é que a gente tem nessa linha, gente? Os melhores shampoos, os melhores tratamentos, máscaras, pessoal, que você cuida dentro do salão. Agora você tem a opção de comprar no supermercado e levar para cuidar do seu cabelo em casa. E olha, o resultado é de salão. E o melhor, gente, com preço, ó, super justo. Agradeço também o Baronesa Supermercados lá de Pouso Alegre. O Baronesa é meu parceiro já de muito tempo. Há 4 anos atrás foi o primeiro local onde eu coloquei nossos produtos e nós somos recorde de venda lá. Hoje contamos com 52 profissionais, todos eles padronizados e super capacitados esperando você. Também, para quem não sabe, né, gente, eu tenho que falar, somos referências em alongamentos, isso aí, vendas de cabelo, todos os tipos de métodos de capital nós trouxemos para cá, de alongamento. E para os meninos também tem, viu, gente? Prótese capilar e todos os tratamentos voltados para queda e para doenças do couro cabeludo. Bom, pessoal, então é isso aí. Agora eu vou entrar com o quadro Doutora Mari Responde. Hoje ela trouxe um advogado criminalista, Dr. Alexandre Contin. Ele é criminalista, especialista em direito penal e mestrando em direitos coletivos e cidadania. Dá para ver que informação não vai faltar, né, gente? E eles vão trazer um tema que abuso sexual infantil. Então é um tema assim que vale a pena a gente ficar por dentro de tudo, né? Das leis, do que é, o que não é, das nossas dúvidas, né? Vai ser um programa muito interessante. E é isso aí. Então agora eu vou dar lugar para a doutora Mari tirar todas as suas dúvidas no quadro Doutora Mari Responde. Olá, pessoal, estamos aqui hoje com mais um quadro Doutora Mari Responde e hoje contamos com o nosso convidado, o Dr. Alexandre, né, que é um advogado excelente, criminalista, né, e ele vai nos ajudar com a temática. Sabe qual a temática de hoje? A Darlene já falou um pouquinho, mas a gente vai um pouco apimentar esse nosso debate aqui. A gente está vendo aí na mídia atualmente muitos casos polêmicos, né, de estupro. Tem o caso aí do Robinho, que estuprou uma menina na Itália, né? Foi um estupro coletivo e vazou um áudio dele, inclusive, de que essa menina nem lembrava do que tinha acontecido, que dava até vontade de rir. E de uma certa forma, o que ocorre aí, gente?
é assim, aquela cultura do estupro, né? E ele foi condenado a 9 anos de prisão e a gente vai falar um pouco sobre isso. Tem um caso aí também da Mariana Ferrer, né? Aquela blogueira que foi estuprada, que alega ter sido estuprada, né, pelo André Aranha, né, lá no Rio Grande, lá no Florianópolis, lá no Café de la Music, né, de la Music. E a gente está aqui hoje para falar sobre essa temática e eu vou começar a perguntar um pouquinho aqui para o doutor Alexandre, para ele trazer um respaldo jurídico para a gente, enquanto eu vou dar alguns apelos psicológicos aqui para nossa conversa hoje. Seja bem-vindo, tá? É assim, por favor, se você quiser comunicar com o pessoal. Muito obrigado, doutora Mariana, pelo convite. É uma honra participar desse programa. Vou tentar me ater aqui às questões técnicas e legais dos casos, até porque preciso reconhecer que enquanto homem não é o meu lugar de fala, por isso vou procurar falar estritamente das questões técnicas que têm relação com esse lamentável ou esses lamentáveis episódios que mancham a história do judiciário e da sociedade civil como um todo. Exatamente. Então vamos lá, doutor Alexandre, preparei aqui uma pauta. Eu gostaria de saber o que caracteriza o crime de estupro. Há pouco tempo atrás, se eu não me engano, estupro tinha que ser o chamado coito vaginal, tinha que ter esse coito, né? Hoje em dia, o estupro pode ser por outros gestos, né? É isso ou não? Legal, doutora Mariana. Essa pergunta ela é muito importante. De fato, até um tempo atrás, haviam figuras diferentes do nosso Código Penal, que de um lado nós tínhamos o estupro, em que era necessário o coito vaginal, a conjunção carnal, e de outro, o atentado violento ao pudor, que permitia ali, abrangiam outros tipos de conduta. Depois da reforma de 2009 no nosso Código de Processo Penal, essas duas figuras, digamos, foram unificadas num único tipo penal, hoje presente no artigo 213 do Código Penal. E o artigo 213 ele diz que é crime constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que se pratique qualquer outro ato libidinoso. Então, estupro ele não é só conjunção carnal mais, tá? Qualquer outro crime, qualquer outro fato que é praticado mediante violência ou grave ameaça que atenta contra a dignidade sexual de alguém, seja a conjunção carnal, seja um beijo, seja um toque, se for praticado mediante violência ou grave ameaça, igualmente é considerado estupro para fins de incidência da nossa legislação criminal. Tá vendo aí, pessoal? Fiquem atentos às dicas do Dr. Alexandre hoje aqui para vocês saberem caracterizar o que é cada coisa, tá certo, gente? É importante, relevante essa temática para as mulheres aí poderem se defender desse tipo de questão, ok? Vamos lá, Dr. Alexandre. Algo que chama atenção nesses últimos casos emblemáticos, né, de estupro é o fato das vítimas estarem fora de si. Dopadas ou embriagadas, né? E especialmente no caso do Robinho, que teria abusado de uma moça bêbada na Itália, né, como a gente acabou de falar, e da Mariana Ferrer, que ao que tudo indica, ela estava ou alcoolizada ou drogada, né, de algum modo, em Jurerê, antes de sofrer a violência sexual. Nesses casos, com a vítima vulnerável, o crime é diferente? O Boa Noite Cinderela é punido de forma mais grave pela justiça? Excelente questionamento, doutora Mariana, e que a gente precisa efetivamente passar por cima dessas questões legais. Nesse caso em específico, nós não tratamos no crime presente no artigo 213 do Código Penal, que seria o estupro, tá? Nós temos lá no artigo 217A a figura do estupro de vulnerável. O que é o estupro de vulnerável? É ter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso com um menor de 14 anos. Tá? Porque aqui nós temos uma vulnerabilidade absoluta, que nós já esperamos que existe a vulnerabilidade da pessoa, da criança menor de 14 anos. Então veja, nessa figura não é necessário o exercício de uma violência ou de uma grave ameaça. Basta que se pratique ou a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso para que seja crime de estupro de vulnerável. E nós temos, dentro desse tipo penal, dentro deste crime ainda, mais especificamente no parágrafo 1º, que nas mesmas penas incorre aquele que pratica ou conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com uma pessoa que, em razão de uma enfermidade ou uma doença mental, não tem o necessário discernimento
ou, e aqui é o ponto importante que tem relação com esses casos, com uma pessoa que, em razão de qualquer situação, e olha que é muito importante essa parte na lei, porque a lei ela não possui expressões inúteis. Então, em razão de qualquer situação, a pessoa não pode oferecer resistência para aquele ato. E por isso que todos esses fatos, à luz da legislação brasileira, então não sei efetivamente na Itália como está sendo tratado, mas no Brasil é estupro de vulnerável praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato com uma pessoa que, em razão de qualquer circunstância, não pode oferecer resistência. E aqui é qualquer resistência, o simples fato de não conseguir consentir total ou parcial. Ok, doutor Alexandre, muito interessantes os seus apontamentos. Eu gostaria de puxar uma temática que seria a cultura do estupro. Atualmente, a gente ainda tem resquícios de uma cultura patriarcal, certo, doutor? E de uma certa forma, isso atribui à mulher a figura de vulnerável, de frágil, de delicada. Nasce uma menina, né? A menina ela tem que ser delicada, tem que ser submissa, tem que ser frágil. E nasce um homem, em tese, ele tem que ser forte, agressivo, porque homem não chora, né? E o que ocorre aí? A gente vê uma sociedade que objetifica a mulher, que coisifica a mulher. O termo cultura de estupro surgiu na década de 70 pelas feministas americanas e é um movimento que está se estendendo, né? Para que as mulheres possam estar ocupando outro lugar. A mulher não pertence a ninguém, a mulher ela é dona de si, né? E nada do que ela faça justifica um abuso ou um estupro, né? Ela pode ser garota de programa. E se ela disser não, o não é não. Não existe nesse quesito um não da mulher que quer dizer sim. A mulher não está fazendo doce, ela não está com frescura quando ela diz que não quer. Então o não é não, respeitem, né? E se a gente for parar para pensar também nessa pauta, o que ocorre aí? Existem muito aqueles contextos que falam, né? Aqueles velhos ditos, né? Dos homens da nossa cultura. Ah, a fulana tá com essa roupa, tá pedindo pra ser estuprada, né? Tá pedindo pra dar, né? Desculpa o termo, pessoal, mas é a verdade. Ah, ela tá passando no beco escuro aí, ó, tá se oferecendo, né? O que de uma certa forma isso atribui ou agrava na questão do judiciário, doutor? Olha, doutora, esse questionamento ele é muito importante para além até das questões técnicas e legais do crime, porque muito se questionou sobre a postura, lá na data dos fatos, da vítima. Né? A todo tempo, o advogado na audiência, ele explorava questões que nem têm relação com o fato em si que estava em apuração, como questionando a vítima sobre uma roupa, sobre uma foto que foi postada na rede social, e ninguém discute a questão masculina. Sim. As pessoas questionam as vítimas de um crime, mas não questionam aquele que praticou o crime. E aí nós temos a falsa sensação de que a vítima é uma condição natural de vítima e nos esquecemos de que ela foi colocada na situação de vítima. É até muito interessante, fazendo um contraponto, que a Djamila Ribeiro mesmo, ela utiliza muito essa terminologia, ela defende que nós abandonemos até a terminologia de escravo para falar que a pessoa foi escravizada. Porque senão é como se aquela fosse uma condição natural e nos esquecemos de que alguém impôs aquilo à pessoa. E nos crimes que envolvem violência doméstica ou violência sexual, muitas vezes também o judiciário ou a polícia judiciária como um todo se esquece que a mulher foi colocada na situação pela postura ou pela atitude de um homem. E aí daí vem a necessidade de nós termos educação sexual, de nós ensinarmos, não as meninas, não ensinarmos as mulheres a que roupa utilizar, a que tipo de bebida ingerir. Temos que educar os homens, educar-nos. E agora eu dialogo com você, homem, meu amigo, meu colega, com os meninos, com as crianças, a ensinar um menino que o simples fato de uma mulher utilizar uma roupa mais curta ou decotada não lhe dá o direito de querer se apossar do corpo da outra. Que o simples fato de uma mulher ingerir bebida alcoólica e temporariamente não ter ali toda a sua capacidade ou todo o seu consciente não lhe dá o direito de impor uma relação sexual, de simplesmente se apossar da dignidade de uma mulher. E lamentavelmente, assim como a sociedade como um todo,
Mas é preciso denunciar aqui que o judiciário, ele também tem enraizado na sua história o machismo, a cultura patriarcal. O judiciário como um todo, ele predominantemente é composto por homens brancos e héteros, e que muitas vezes se esquecem de olhar o mundo, de olhar o caso sobre os olhos, através dos olhos da vítima, daquele jurisdicionado que se encontra ali esperando um apoio, esperando um alento da justiça, como no caso daquela mulher. A gente tem dados importantes, né, que chocam. No Brasil, atualmente, 180 casos de estupro acontecem por dia. Fora as subocorrências, né, porque muitas mulheres, por vergonha, por culpa, por medo, elas acabam não denunciando. Elas acham, no fundo, existe essa cultura tão enraizada na sociedade que elas podem realmente ter feito alguma coisa para contribuir com essa situação. E quando, na verdade, foi abuso, foi estupro, né, e a mulher, ela não tem culpa. A vítima não pode ser culpabilizada por algo que foi outra pessoa que agiu em cima. O crime de estupro tem essa característica, né? Geralmente das mulheres se acovardarem de uma certa forma na denúncia dos seus parceiros ou de alguém da família. Geralmente os estupros ocorrem com pessoas conhecidas da vítima, né? Em 70% dos casos, pessoal, as vítimas têm até 13 anos de idade. Olha que grave, né? E a gente tem depoimentos de crianças que falam dessa questão depois que crescem, né? De adultos que foram abusados sexualmente, que relatam assim, ó, coisas do tipo, eu nem me lembro se eu era uma criança calma ou agitada, eu nem me lembro se eu gostava de brincar ou de ler. Tudo que eu lembro foi dos abusos que eu vivi, né? E a gente olha para a nossa sociedade e nos pergunta por quê? Psicologicamente falando, a maioria das pessoas pensam assim, esse é um sociopata, né? Só que não necessariamente. Muita gente faz isso não pelo prazer sexual em si, mas para se sentir poderoso, se sentir desejado, né? De se sentir, assim, de uma certa forma forte, viril e de uma certa forma acaba com uma vida, acaba com a estrutura emocional daquela vítima. As vítimas, elas relatam muitas vezes que aquilo dali é uma cicatriz que não vai sarar. E é muito difícil mesmo esquecer. O estresse pós-traumático vivido e experimentado por essas vítimas, muitas vezes tem uma relação com o terror do sono, problemas de sono. As mulheres dormem, têm pesadelos e vivem de novo as cenas daquela vivência terrível, né? E muitas vezes têm dificuldade de se relacionar, de construir laços afetivos, têm dificuldade de ter um relacionamento saudável, né? Muitas vezes questões sexuais elas evitam ou muitas vezes acabam fazendo muito sexo por conta de alguma questão que ficou relativa a isso, depressão. Ansiedade é muito comum, a sensação de degradação também ocorre, né? A questão também do medo, da angústia, de uma certa forma da culpa que as vítimas experimentam nesse sentido. E isso tudo são cicatrizes que a mulher carrega por uma vida inteira, baseado numa cultura arcaica que está enraizada na nossa sociedade até hoje, doutor. E a gente nos pergunta como que um juiz pode administrar, de uma certa forma, algo relativo a um estupro culposo. Como que a gente pega um cara público que faz um estupro coletivo, né? E ele ainda ri da vítima, dizendo, dá vontade de rir, porque foi a fala que ele utilizou, dá vontade de rir, porque ela estava bebaça e ela não lembra de nada do que aconteceu. Né? E ainda se vitimiza depois, vem aqui para o Brasil, mesmo tendo sido condenado, aí tem um contrato no Santos que foi reincidido porque os patrocinadores estavam deixando o time de lado e acabaram suspendendo, era um contrato em tese que seria de 5 meses, né? Isso aconteceu enquanto ele ainda era jogador do Milan, né? Lá na Itália e tudo mais, e assim, eu me pergunto, aonde a gente vai parar? Se os índices, ao invés de diminuir, eles aumentam a cada dia. Muito mais da metade das vítimas de estupro, elas são abusadas por pessoas de dentro do convívio delas. Ou seja, pai, padrasto, tio, primo, um vizinho muito próximo. Então, assim, olhem por trás do que acontece com seu filho, com a sua filha aí. A gente fica atento para poder prevenir, porque uma questão dessa gera cicatrizes por uma vida inteira e não é algo tão fácil de superar.
Você que está aí vítima de uma situação nesse sentido e que você quer realmente buscar uma melhora, busque ajuda psicológica, busque ajuda profissional, né? Você não precisa enfrentar isso sozinho, você não está sozinho. Você pode buscar uma rede de apoio, né? Então, um psicólogo pode ajudar bastante nesse processo. Se quiserem, podem até me procurar, estou à disposição de vocês aí. Se quiserem comentar alguma coisa, me mandar um WhatsApp, sugerir um tema para o nosso próximo quadro, né? O meu telefone é 99145-3103, tá certo, gente? Então, fiquem atentos. Doutor Alexandre, eu tenho mais algumas pautas para tratar com o senhor, né? Dentro de um contexto da cultura do estupro, existe alguma possibilidade do comportamento da vítima diminuir a culpa do estuprador? Existe o chamado estupro culposo, como tanto se propagou nas redes sociais no caso da Mariana Ferrer? Legal a sua pergunta, doutora, e até me chamou a atenção sobre esse relato do caso Robinho que você fez, que demonstra exatamente aquilo que eu disse sobre o machismo estrutural. Porque vejam, o homem ele chega a debochar e rir da situação simplesmente porque, olha, a vítima estava embriagada, ela não se lembra. E na cabeça dele, ele não fez nada de errado. Na cabeça do homem que encontra uma mulher que de alguma maneira ingeriu bebida alcoólica ou se drogou, enfim, ele entende que a mulher é o objeto à disposição dele. E, lamentavelmente, se utiliza então a conduta da vítima para tentar minimizar a responsabilidade daquele que não foi educado, ou daquele que não se adequou às normas da sociedade, ou não se adequou, enfim, a uma convenção e uma melhoria da sociedade de se reconhecer. E ainda bem que existem esses movimentos feministas citados por você, porque é só em razão deles que essas mulheres hoje conseguem ter uma visibilidade, que um caso absurdo como esse, ele chega ao conhecimento de todos. Porque é muito triste ver a situação daquela audiência em que a mulher, ela é colocada no banco dos réus. Sendo vítima. O réu, ele sai daquela posição de quem transgrediu uma norma e ele fica isento, enquanto a vítima, ela passa a ser constrangida, a ser questionada com relação as circunstâncias afetam somente a vida, a intimidade dela. Então, legalmente, essas questões elas não têm ou não deveriam ter importância para o processo. Agora, o que a gente verifica mais uma vez é que nós temos ali uma mulher rodeada por um promotor homem, por um juiz homem, por um advogado homem, e que se sente naturalmente acuada. Porque provavelmente os questionamentos do advogado, da forma como que estavam sendo feitos, também eram questionamentos do magistrado, que achava natural se questionar se aquela foto é uma foto correta. É importante se deixar registrado aqui que é obrigação do juiz em uma audiência preservar a imagem da vítima, preservar a honra, a dignidade, a vida privada da vítima, de modo que, claro, a vítima de um processo, aquele que teve lesionado um bem jurídico que nos é garantido a todos, ele precisa ter um respaldo do Poder Judiciário para que não haja essa inversão indevida. Sim. E o que acontece ali é que o juiz se manteve inerte durante todo o procedimento. É importante que se diga que isso não tem absolutamente nenhuma relação com aquilo que nós chamamos de garantismo penal, que é garantir os direitos do acusado. Ali há uma subversão completa, ao ponto de se deixar de seguir o procedimento para se constranger a vítima. E vamos ver, né? Eu sei que ainda existe um recurso pendente, o caso ele ainda não terminou, e é possível que esse caso seja anulado justamente porque o juiz ele absolveu o acusado ao argumento de que não haveria provas seguras para condenar. E veja, a palavra da vítima, como eu disse, ela precisa ter bastante relevância porque os fatos eles costumam ser praticados à clandestinidade, entre quatro paredes, entre duas pessoas, de modo que somente a palavra da vítima existe como prova e precisa analisá-la de acordo com o conjunto probatório restante, se está em harmonia ou não. E ali o juiz ele concluiu que não tinha certeza a partir daquelas provas se a palavra da vítima ela estava equivalente às outras provas do processo. E vamos ver, porque
é difícil a gente balizar a palavra da vítima quando o depoimento da vítima foi colhido daquela maneira, absolutamente contaminado por vícios de todas as formas possíveis. Porque é claro que ela talvez não tenha tido as condições de narrar os fatos como eles aconteceram com aquela pressão, com aquele tribunal inquisitorial que foi formado para se extrair da vítima uma pretensa verdade. Então ali eu questiono, será que se colheu da vítima efetivamente aquilo que ela tinha para dizer? Ou aquilo que eles queriam ouvir da vítima? Sim, a todo momento no vídeo que circulou sobre esse caso, a gente percebe a vítima sendo acuada. E se a gente parar para observar essa situação, a gente para pensar que é por isso que muitas mulheres se acovardam na questão da denúncia, exatamente por medo de estar exposta a esse ponto, né? A Mariana Ferrer, ela ainda tem uma vantagem, ela é uma pessoa pública, ela tá na mídia, ela é uma influencer, então ela tem como colocar isso, ela tem como escancarar isso. E a vítima que não tem esse recurso, como é que fica? Né? Fica por isso mesmo. Ninguém acaba não sendo noticiado e ninguém fica sabendo. Então, assim, a gente para pensar numa questão dessa e pensa, a cultura do estupro, ela sempre, em várias situações, tentam atribuir para a vítima a questão da responsabilidade. Na verdade, a culpa é da vítima. Teve um vídeo que circulou, teve uma situação no Rio de Janeiro de um estupro coletivo. Se eu não me engano, numa comunidade lá carioca, onde a moça, eu acredito que foi em 2016, onde a moça foi estuprada por 33 homens. E ao denunciar, ela ainda foi acusada, ela ainda tentaram colocar ela na condição de culpada, né? Porque, o que ela estava fazendo na comunidade se lá é só traficante? Ela estava pedindo para ser estuprada, ela estava pedindo para que isso ocorresse, né? E aí ela teve danos emocionais severíssimos, porque além da questão do estupro, da violência sexual, ela sofreu inúmeras humilhações, né? Esse vídeo, as imagens do estupro foi divulgada nas redes sociais, ela se sentiu extremamente exposta, né? A toda aquela situação. E a gente para pensar, os danos relativos a um estupro, eles são múltiplos e são multifacetados. Cada pessoa reage de uma maneira diferente, mas fisicamente falando, geralmente as vítimas alegam sentir dor, fadiga, cefaleia, né, dor a urinar, ardência na hora de urinar, e psicologicamente é aquilo, né, aquela sensação de nojo de si, aquela sensação de dúvida sobre a culpa extrema, né? A questão da tristeza, a questão da solidão, da angústia, o medo de ficar sozinha, o medo de multidão. A pessoa tem medo que pessoas andem atrás dela, né? Por conta de todo o processo que ela passou. Começa a se retrair, ficar mais isolada socialmente, começa a perder o interesse em estar em sociedade. Então, assim, os danos são multifacetados e são um prejuízo significativo para a vítima, né? E assim, aí vem uma situação nesse sentido, como foi o da Mariana Ferrer, como foi do Robinho, e de uma certa forma isso ganha um pouco mais de espaço e de força, porque a partir do momento que tem um veredito de um juiz que sinaliza que foi um estupro culposo, numa situação onde a vítima alega, entendeu, que foi estuprada, e aonde todas as câmeras do estabelecimento do Café de la Musique, lá em Florianópolis, sumiram. Ou seja, ela não tinha como comprovar. Aí eu pergunto, será uma estratégia também do café, do espaço, para poder também não se expor, para poder sair fora disso? Porque ela foi demitida durante esse processo, né? Ela foi demitida quando ela alegou. Então, ela perdeu o emprego por isso. Então, assim, eu queria que o senhor comentasse um pouco pra gente isso, doutor Alexandre. O que se verifica desse caso também é que a mulher acaba lutando contra tudo e contra todos, não é? Nesse caso em específico da Mariana Ferrer, não existe dúvidas, e acho que nem foi uma alegação da defesa, de que não houve a conjunção carnal. É incontroverso nos autos que houve. Ele assume que houve. A questão ali posta, inclusive essa foi a acusação do Ministério Público, é que ele se aproveitou de uma condição de embriaguez involuntária da vítima para praticar a conjunção carnal. Ou seja, se discutiu se ela não tinha ali a possibilidade de resistência porque ela foi drogada ou embriagada. E claro, não teria a possibilidade de resistência. Então ele assume que efetivamente a conjunção carnal aconteceu,
Então é até desnecessário a gente pensar em câmera, em vídeo ou qualquer coisa do tipo, porque ele próprio assume. Agora, o que ficou ali em pendente é se ele sabia que ela estava ou não embriagada. E veja, é bastante triste que os questionamentos, assim como desse estupro coletivo de 33 pessoas, em que se continuam a questionar a vítima, o motivo, a roupa, se bebeu, se drogou, e as pessoas não questionam quem estuprou, como se precisasse de um motivo para se estuprar. E se existe um motivo, pergunte para quem estuprou, e não para a vítima, para aquela pessoa que foi colocada naquela situação e que já teve, de todas as formas, aviltados os seus direitos e que continuou sendo humilhada naquele lugar que poderia ser a solução do problema, não é? Exatamente. Então, assim, doutor, eu achei muito rico a nossa conversa hoje. Eu queria agradecer imensamente a sua participação. Eu gostaria de agradecer a você aí que está nos assistindo. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa ou assimilado alguma coisa do que foi trabalhado. E assim, tudo que é bom acaba rápido, né? Então, assim, infelizmente, a gente chega ao fim de mais um quadro, né? Doutora Mari Responde. E a gente se vê no próximo capítulo dessa história, né? Porque a gente vai trazer algumas pautas interessantes para vocês e eu espero que vocês aproveitem muito que a gente está fazendo isso tudo com muito carinho. Tchau, tchau! Gente, tudo que é bom acaba, né? Pois é, e o nosso tempo foi pequenininho. Já acabou nosso quadro que a doutora Mari Responde. É isso aí, dentro do Maria Bonita na TV, que não fala só de beleza, de cabelos, nós trouxemos informação para você. Esse foi meu cuidado com você em casa, porque a beleza maior, gente, é a de dentro, viu? E eu quero agradecer aqui a toda Poços de Caldas e região aqui que acompanha o meu programa, aos meus fãs que levam cada mimo para mim no Maria Bonita. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. Eu agradeço também a Rede Maria Bonita, que na verdade é o principal da história, é o que a gente desenvolveu esse programa para falar da Rede Maria Bonita, para falar de todas as lojas e de todos os nossos serviços, né? Agradeço a linha Darlene Braga Hair, cosméticos de qualidade. E você que quer ser meu parceiro, ser o meu revendedor, segue o link aqui embaixo, entre em contato com a gente e nós estamos precisando de parceiros para divulgar e levar a nossa linha ainda mais adiante. Uma linha totalmente completa, desde cabelo, unha, maquiagem, tudo, viu, gente? Agradeço a Riachuelo, que patrocina as minhas roupas toda semana para gravação dos programas, não só daqui de Poços, como de Pouso Alegre também. Muito obrigado. E a todos os supermercados que vendem a minha linha. Volto a falar de novo. Supermax Sul, Farmapop, Eda Supermercados, Alvorada Supermercados, Super Vale Supermercados e o Baronesa, nosso parceirão. E é lógico, a toda a Rede Maria Bonita. Fiquem com Deus, meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do programa e até semana que vem, se Deus quiser.